No último vídeo a gente falou de fundos de tijolo e de fundos de fundos, os FOFs, para nossa lista de fundos imobiliários para se aposentar. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos fundos de papel que se beneficiam tanto da alta de juros como da alta da inflação. E mesmo agora que o DI futuro, que é a nossa taxa de juros futuro, já começou a cair, ainda assim é uma excelente opção para a renda passiva, que é o que nós estamos tratando desde o último vídeo. Antes de mais nada, você precisa entender o que é um fundo de papel. Fundo imobiliário de papel nada mais é do que uma empresa que faz gestão de dívidas, de recebíveis imobiliários. Por exemplo, o fundo imobiliário pega um dinheiro, empresta para uma empresa e essa empresa faz a construção de um imóvel e depois paga a dívida corrigida, ou pelos juros, ou pela inflação. E para começar a nossa lista, a gente vai falar de um dos mais tradicionais fundos de papel da Bolsa de Valores, que é o KNCR11, um fundo administrado pela Kinea. Esse fundo tem os CRIs dele, os CRIs, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, o que eu acabei de falar, a dívida que o fundo imobiliário assume. No caso do KNCR, essas dívidas são atreladas ao CDI, que é o irmãozinho da taxa de juros. E isso proporciona uma renda mensal muito estável, porque a taxa de juros ela varia a cada 45 dias, mas a variação dela é bem baixinha. Então, a taxa de juros, como ela é bem linear, a gente tem uma renda mensal bem estável durante o período que a gente tiver investido no KNCR. É um fundo que conta com quase 400 mil investidores, 400 mil cotistas e tem um patrimônio de quase 8 bilhões de reais. Falando sobre a taxa de administração dele, ela está por volta de 1% ao ano. No vídeo passado, um inscrito me perguntou o que é vacância e taxa de administração. Vacância só existe em fundos de tijolo e vacância significa o quanto aqueles imóveis estão vagos, áreas que não estão locadas, que não estão gerando renda. Quanto maior essa vacância, mais vago está, menos dinheiro o fundo arrecada. E taxa de administração é porque um fundo está administrando vários imóveis e eles cobram uma taxinha por eles estarem fazendo toda essa gestão. Essa taxa você não tem que pagar. Ela é debitada automaticamente do dividendo de acordo com o quanto eles produzem. Mas para continuar falando do KNCR11, nos últimos 12 meses ele pagou 11,85% de dividendo, com o juros subindo igual a gente viu, chegando a 14,75% ao ano. Isso é autoexplicativo. A sua cota está sendo negociada com PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 1,01, o que significa que ele está bem ajustadinho ali, próximo do preço justo dele. Não está nem caro, nem barato. É melhor que a gente compre fundos com desconto, mas quando está bem ajustadinho assim, não tem problema você comprar também. Significa que você está pagando o preço justo daquele ativo, o que te dá até uma certa segurança. A liquidez diária gira em torno de 10 milhões de reais, então estão sendo negociados 10 milhões de reais em KNCR todos os dias. Isso te dá uma segurança até se você for fazer um aporte muito alto, por exemplo, você quer comprar 1 milhão de reais em KNCR, você vai conseguir com facilidade. Para quem quer previsibilidade na renda, sem grandes surpresas e também quer uma carteira forte de crédito privado, o KNCR pode ser um pilar. Então, estude esse ativo. Na sequência, eu vou falar agora do fundo VRTA, que é do fator Verità. O VRTA é um fundo híbrido, ou seja, ele tem papéis, que é aqueles títulos de dívida que eu expliquei, mas eles também investem em fundos imobiliários e também tem imóveis físicos. Ele tem de tudo um pouco. O destaque que eu dou para ele é que ele tem uma gestão ativa e tem uma política muito massa de distribuição de resultados. Para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses ele pagou mais de 12% em dividendo e teve um crescimento de 6% no valor da cota. O fundo tem mais de 110 mil pessoas investindo nele com um patrimônio superior a 1 bilhão de reais, o que eu acho um valor bem seguro, bem ok para se investir num fundo imobiliário. A taxa de administração também é de 1% e o PVP dele hoje está abaixo de 1,0, o que significa que está com desconto, está mais barato do que o normal, mais barato do que o recomendado. A liquidez diária dele está por volta de 1,5 milhão de reais, todos os dias negocia esse valor, então dá para entrar e sair com facilidade.
Eu gosto de 2 milhões ou mais, mas 1,5 milhão tá ali, pertinho, então tá aprovado também. O VRTA tem uma capacidade muito alta de se adaptar rapidamente às mudanças que o mercado exige. E se a gente levar em consideração a quantidade de mudanças no cenário macroeconômico, ou seja, no país, no Brasil como um todo, isso é de se aplaudir de pé. Porque num cenário macro terrível, um fundo ainda fazer uma gestão ativa, onde nos últimos 12 meses subiu 6% só no valor da cota, distribuindo mais de 12% de dividendo, isso é louvável. Então, se você está buscando um fundo de papel que, na verdade, é híbrido, mas que tem uma gestão ativa e consciente, com resultados consistentes, o VRTA é uma ótima opção para você estudar. Agora vamos falar de um fundo um pouco mais diferenciado na carteira, que é o KNSC. Também é da Quineia, parece o KNCR, mas muda, é o KNSC. Ao contrário do KNCR, o KNSC também está atrelado à inflação, que a gente chama de IPCA. Ou seja, a renda que você recebe já está mais ou menos ali protegida contra a inflação, porque essa renda rende exatamente em cima da inflação. Isso faz com que ele seja uma peça estratégica em um momento de incerteza econômica, incerteza fiscal. Porque se a inflação sobe muito, o resultado do KNSC também vai de acordo com a inflação. Com mais de 200 mil cotistas, com um patrimônio de quase 2 bilhões de reais por ali, o KNSC está sendo negociado num PVP de 1,0, ou seja, está batendo ali no preço justo, além de ter pago 12,6% de dividendo nos últimos 12 meses. Quando eu falo pagou mais de 12% de dividendo, significa que ele está te pagando 1% do valor que você investiu, livre de imposto de renda. É um dinheiro que você está recebendo sem ter que pagar nada de imposto em cima. Isso é excelente. A gestão da Quineia preza por ativos de qualidade. Então, eles têm baixo índice de inadimplência, ou seja, de pessoas que não estão pagando as dívidas para ele. Isso quase não existe. Então, se você quer proteger seu patrimônio da corrosão inflacionária, proteger da inflação, o KNSC é um ativo que pode te gerar esse retorno, te gerar essa tranquilidade. Então, anota aí para você estudar o KNSC 11, um fundo da Quineia. Se eu falar que o próximo fundo aqui também vai ser da Quineia, você vai me bater? Eu não sou fanboy da Quineia, mas eu tô recomendando bons fundos aqui para você estudar. Tô falando do KNRI 11. Esse fundo é um dos mais antigos e mais respeitados do mercado de fundos imobiliários. Ele é híbrido, também tem tijolo no meio dele, então é papel e tijolo. São quase 300 mil cotistas com um patrimônio de 4 bilhões e meio, caminhando para 5 bilhões. Dentro desse portfólio de imóveis físicos que ele tem, porque ele também tem tijolo no meio, ele tem laje corporativa e galpão logístico, o que também traz uma estabilidade quando a gente fala de renda, dividendo mensal. Como ele tem imóveis físicos, ele entra lá naquela vacância que eu falei no começo do vídeo, ou seja, lugares vagos que não estão gerando receita, mas é só 5%. Uma vacância de 5% quase não surte efeito e ele está sendo negociado num PVP de 0,90. 10% de desconto no preço dele. Nos últimos 12 meses o KNRI pagou 8,3% de dividendo. Parece ser pouco, né? Os outros que eu estava falando estavam pagando 12%, quase 13%. Mas por quê? Porque é um fundo de tijolo. Quando se trata de tijolo, a gente tem que lembrar que ele tem um imóvel físico. O imóvel se valoriza com o tempo, enquanto a dívida não. Por isso que quem é só de papel, fundo imobiliário só de papel, geralmente o dividendo é maior. Mas o de tijolo te dá uma segurança porque você também ganha no valor da cota, porque o imóvel se valoriza. A liquidez diária do KNRI passou dos 8 milhões de reais, então é uma liquidez muito grande. Você vai comprar e vender se precisar vender com muita facilidade. E o diferencial dele é a diversificação geográfica e setorial. Eu vou ter que ler. Ele tem imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e por aí vai. Para quem quer ativo muito sólido, com boa gestão, qualidade e pensando no longo prazo, você tem sim que estudar o KNRI. E para fechar com chave de ouro, eu vou te trazer aqui um fundo que esse você tem que estudar até com um pouquinho mais de cuidado, porque ele traz uma apimentada maior na sua carteira, que é o REC 11. Os certificados de recebíveis, as dívidas desse fundo são atrelados ao IPCA, mas eles são focados no high yield, então eles querem pagar um dividendo maior. Só que quando o prêmio é maior, o risco também é maior.
É por isso que você tem que tomar cuidado. É um fundo que possui mais de 160 mil cotistas com um patrimônio superior a 2 bilhões de reais. A taxa de administração é bem pequenininha, 0,2 ao ano, e ele está sendo negociado abaixo do PVP dele, do preço sobre o valor patrimonial. Está abaixo de 1,0, então ele está com desconto. Nos últimos 12 meses ele pagou 13,5% de dividendo, um dos maiores dividend yield da categoria, mas lembrando, é um fundo com risco maior, é por isso que ele paga mais. Você tem que assumir o risco para lá na frente ver se pega um prêmio maior. A liquidez diária desse fundo está ali em torno de 2 milhões, o que facilita, né? Mostra que a galera está comprando, está negociando bem esse fundo. Mas eu vou repetir, exige uma atenção muito grande quanto ao seu perfil de investidor. Porque esse fundo imobiliário tem CRIs, certificado de recebíveis, as dívidas, com maior retorno. Mas se tem um retorno maior, ele também é mais volátil, corre riscos maiores. Então talvez não vá de acordo com o que você quer. Se você quer colocar a cabeça no travesseiro sem se preocupar com nada dos seus fundos imobiliários, talvez o REC 11 não seja o ideal para você, tendo em vista até que outros fundos imobiliários estão com preços muito interessantes. Mas se você fizer uma boa diversificação, com vários bons ativos entre os fundos imobiliários e quiser dar uma apimentadinha, talvez aí sim faça sentido avaliar o REC 11. Ele pode te dar uma turbinada nos dividendos, mas você tem que tomar cuidado com esses riscos que ele também te proporciona. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Pelo amor de Deus! E uma recomendação que eu te faço é assistir esses outros 2 vídeos que estão aparecendo aqui. É a única recomendação que eu te faço, na verdade. Nada que você assistiu nesse vídeo é recomendação de investimentos. Somente você é responsável por apertar o botão de comprar. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e falou!